Iniciando mais análises fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Eu vou começar pelo portal GE. O Sem Pulgar, Flamengo prepara De La Cruz para suportar sequência. Eu fiz com o De La Cruz como titular. Acho que aquele Mundial foi uma estratégia de jogo. Acho que Jorginho e Época vai estar mais certo na Libertadores, onde o Flamengo tem que ter uma equipe um pouquinho mais posta defensiva. Na Copa do Brasil também, o Flamengo tem que ter uma dupla de volantes um pouquinho defensivo, mas jogos no Brasileiro, onde o Flamengo precisa ir para cima, acho que ter La Cruz é fundamental. E isso é uma arma muito importante nos jogos da Libertadores, onde o Flamengo, no segundo tempo, onde o time adversário estiver cansado, ele entra, além de ser um substituto à altura do Arrascaeta ali no meio campo. Então, Felipe Luiz ganha uma peça importantíssima na volta do De La Cruz e esperar pela recuperação de Pulgar para as fases de mata-mata, tanto a Copa do Brasil como na Libertadores, que vai ser fundamental ali com o Jorginho na proteção da área. Além disso, tem um ala que esse ano está jogando um bom futebol. A gente tem que elogiar isso e falar bem disso. Entrou muito bem quando o pai de Munique ajudou demais o sistema defensivo. A parte ofensiva ele tem que ter uma evolução melhor, chuta muito bem a bola, mas tem que entrar na área, vai ser jogadas mais de profundidade ofensiva para que seja um jogador mais completo. Mas o Ala vem evoluindo e eu estou gostando muito desse ano, não vou desmerecer ele não. Vamos para mais notícia aqui do GE. Quem fica com a 8 de Gerson entende do plano do Fla. Sim, o Flamengo vai correr atrás de alguém, mas eu creio que para mim o melhor nome é o Lucas Paquetá. Acho que é um jogador que iguala o Gerson. O Gerson fazia várias posições ali, jogava como ponta direita, ponta esquerda, camisa 10 no lugar do Arrascaeta, como segundo volante. Então é um jogador de múltiplas funções e um jogador que para mim iguala ao Gerson, é o Paquetá. Vamos para mais notícias do portal GE. Flamengo define prioridade, discute o tamanho do investimento na janela. Eu creio que o Flamengo tem que investir em tantos nomes. Claro que não vai conseguir trazer todo mundo, mas você traz jogador de peso. Colocar um exemplo assim que também acho, vamos ver se vai estar para negociar. Vou falar que está assim, acertado com o time argentino, que seria fugiu o nome dele, o Di Maria, que eu lembrei. Di Maria ali pro lugar do Gerson também encaixaria muito bem pela sua experiência. É um jogador que sabe jogar futebol, sabe jogar pela ponta direita, ponta esquerda, camisa 10 ali. Seria um investimento assim, salarial, somente que o contrato dele está acabando. Isso é muito bom para o Flamengo. Se você quer voltar para a América do Sul, o Flamengo fica coladinho na Argentina, e acho que seria muito bom. Mas vamos ver, o Flamengo tem que trabalhar com grandes nomes, buscar grandes nomes no mercado. Gostei muito do João Félix, como foi falado, mas é um jogador que ainda tá vendo, mas também muito jogador. O Tepol também, minha situação também, muito jogador que vim para a América do Sul. Firmino, achei também um nome interessante para ser reserva ali do Pedro e do Bruno Henrique, se precisar um jogador mais experiente. Então são grandes nomes que o Flamengo poderia buscar no mercado, vendo a possibilidade. Acho que o Flamengo não precisa investir em algum jogador para ter sucesso. Tem que trazer jogadores que já tiveram sucesso para que o Flamengo tenha um plantel mais virtuoso. Vamos para mais notícias. Além de contratações e saídas, o Flamengo tem que renovações para resolver dentro do caso. O clube negocia a extensão de ciclo do treinador Felipe Luiz e do lateral Varela. Isso aí é processos naturais que eles vão ter que ir avançando aos poucos para que
cresçam, que renova com o Flamengo. Então é um processo natural, eu acho que isso aí é mais encheção de linguiça. Vamos para mais notícias do portal GE. Matheus Gonçalves faz golaço e quer conversar com o Felipe Luiz. Camisa 10 brilha no embate com o Botafogo Sub-20, veja. Então, ontem não assisti o jogo, assisti os melhores momentos. O Rian Lucas faz falta nesse time Sub-20 no poder de marcação. É algo que acontece no time titular e a base também repete o mesmo erro. É que a marcação que afrouxa um pouco, não é que a marcação firme o tempo todo. Então o segundo gol do empate do Botafogo foi mais ou menos isso. O cara teve tempo de levantar a cabeça e achar o passe. Acho que um time tanto profissional como da base, você tem que tirar os espaços o tempo todo. Então esse cara, o menino da base, tem que ter isso no seu DNA. O cara dominou a bola, você tira espaço. Dominou a bola, você tira espaço. Dominou a bola, você vai ali, tira espaço, não deixando ele tocar, não deixando ele pensar para tal passe. Então você tem que ir tirando. Claro que você não pode ir de primeiro, senão você toma o drible. Mas cercar, abafar o jogador para que ele não consiga construir. Então o Flamengo, tanto o time titular, principalmente o da base, que os meninos têm que sair com essa sabedoria de tirar o espaço o tempo todo, não ficar preguiçoso olhando a jogada. Sobre Matheus Gonçalves e Lohan, também o Cuca Lohan também, que fez uma linda jogada do segundo gol, um chapéu, um toque. É uma dupla que se entende, se conhece. Acho que o Felipe Luiz foi esperto, aproveitaria essa dupla no time titular. O Lohan sai do meio para ponta. Primeiro gol, o Lohan sai do meio para ponta e o Matheus Gonçalves sai da ponta para o meio para finalizar e fazer aquele golaço. Na segunda jogada, o Lohan tá o balão, domina, sai jogando, não pede falta. Acho que esse é principal, né? Aquele jogador cai, aguentou o tranco, deu passe, prosseguiu a jogada, não ficou ali caindo, pedindo falta, que acho que isso aí é ridículo. O juiz viu que puxou, deu para continua, deu passe pro Matheus Gonçalves, que deu um lindo drible e veio no golaço. Matheus Gonçalves aberto na ponta, é um jogador habilidoso, um bom finalizador, mostrou isso nos 2 gols. Sim, entre alguns jogadores que o próprio Pô tá buscando na Europa, um jogador driblador, veloz, aí Matheus Gonçalves. A única ressalva foi o lance dos 2 gols, poder de marcação. Acho que o time Flamengo tem que ter poder de marcação. Apesar do primeiro gol foi uma saída errada, é algo que vai ter que acontece e tem que ser corrigido, passado o menino não deixar passar em branco nos jogos importantes, tanto na divisão de base, que é um clássico Flamengo e Botafogo, como no profissional, que o Flamengo também no Mundial errou 2 saídas de bola e tomou 2 gols. Vamos mais notícia. O que eu ressalto dessa notícia é isso. Eu acho que o Felipe, em jogos fáceis, o Flamengo está ganhando 2-0 no primeiro tempo. Põe Lohan e Matheus Gonçalves, é uma dupla que precisa de rodagem, mais minutos em campo, mais futebol alegria, mais futebol descontraído. Fez me lembrar muito o Santos, do Robinho, Diego Ribas, quando começou. Já tinha molecada, ele, acho que tinha Elano, Renato como volante. Uma garotada que subiu junto e deu muito sucesso no Santos. Então o Flamengo tinha que repetir. Continuando falando sobre Matheus Gonçalves, o Flamengo está disposto a ouvir propostas de Matheus Gonçalves. Eu creio que sim, se o Flamengo não for aproveitar, for atrás de jogadores, tipo Paquetá ou um Timaí, como eu comentei no início. O Timaí não foi falar no Flamengo, falou que tá acertado no time argentino, mas é uma ideia que eu trago, jogadores acima da média que poderia fechar com o Flamengo.
Mas colocar o Lucas Paquetá, o Flamengo vem trazendo jogadores de nome, então cada vez mais jogadores da base sem espaço. O Matheus Gonçalves é um dele. Então, se ele sair do Flamengo para outro clube, o Flamengo tiver aquele fundo que eu acho que o Flamengo tem que ter para trazer, repatriar jogador, e espero esse ano ou ano que vem o Flamengo repatria o Lucas Paquetá. Isso aí é assim, pô, nós estamos investindo, nós estamos vendendo jogadores da base, mas nós vamos repatriar os jogadores se eles tiverem destaque mundialmente, que é o caso do Lucas Paquetá, João Gomes, Vinícius Júnior. Então, para mim, tem sim que ter um fundo e, tipo assim, recebeu 25 milhões do Gerson, colocar supostamente. O Flamengo ia gastar 3 por aquele Michael Johnson. Então, o Flamengo teria uma sobra de 22. Opa, vendeu o Wesley por 30, gastou 10 para contratar um outro lateral, um exemplo. 20, opa, só são 45. Será que não dá para trazer um jogador como Paquetá? Será que não dá para trazer um jogador como João Gomes? Não dá para trazer um jogador como Vinícius Souza? Não dá para trazer um jogador como Natan, como Otávio? Jogadores que começaram na base do Flamengo? É isso que eu tô querendo passar, essa visão, assim, que o Flamengo poderia trabalhar nesse sentido, repatriando jogadores da base. Vamos ver, vamos ficar. É minha torcida, espero que a diretoria consiga enxergar isso também. Zenit oferece o Enter, mas o Flamengo recusa a proposta. Eu creio que se o Flamengo negociar com os russos, está fora de cogitação. O Flamengo tem que procurar outro mercado na Europa para que consiga abrir negociação. Um mercado que esteja mais disponível para negociar jogadores com o Flamengo. Acho que os russos, o Flamengo sempre teve um jogo tudo deles. Acho que o Flamengo tem que procurar outro mercado. Acho o mercado árabe ali, onde estou de Michael, estou de Juninho. Acho que aquele mercado ali, acho que o Flamengo tem mais uma facilidade para negociar o jogador. Mas vamos ver, de repente Portugal, Inglaterra, Espanha, o Flamengo consiga trazer jogadores com mais facilidade. Vamos para mais notícia. Comentarista sai em entrevista de jogador do Flamengo. Ele é subestimado. Foi um mano da SBT que falou do Everton Cebolinha. Eu vejo Cebolinha assim, ele pode voltar a ser o jogador. Acho que precisa ele recuperar a confiança nele no time, pensar em novas jogadas. Ele tá muito naquela jogada antiga de puxar pro lado e chutar. Às vezes acerta, principalmente naquele 6-1 contra o Vasco, ele acertou bem o chute dele. Mas ele tem que pensar em jogadas diferentes, estudando o marcador, tentando dar um time indo para cima. Então vamos ver. Eu torço muito pro Everton Cebolinha recuperar o futebol dele. Ele foi melhor nas eliminatórias. Eu creio que pode vir muito bem servir o Flamengo. Deixa eu ver mais uma notícia que eu vi aqui que pulou agora. Time da Série B do Brasileirão busca a contratação do atacante Chola do Flamengo. É o Volta Redonda. Eu creio que o Flamengo foi esperto, pode fechar uma parceria boa com Volta Redonda, precisando de alguns jogadores não bem utilizados pelo clube, tipo o Matheus Gonçalves mesmo, o Lohan, para ter minutagem. Se a pessoa achou o Lohan e o Matheus Gonçalves disputando a Série B com Volta Redonda, onde fica no Rio também ali, e o Flamengo podendo trazer de volta isso a qualquer momento. Então acho que poderia ser o Flamengo B, um exemplo entre aspas. O Flamengo tá aí jogadores que não tem espaço no Flamengo, e em compensação o Flamengo observar aí jogadores de melhor forma. O próprio Juninho mesmo poderia ir pro Volta Redonda, ter mais minutagem no futebol brasileiro,
é um jogador pouco utilizado pelo Flamengo. Carlinhos, que é o Vitória, podia ser emprestado por Volta Redonda, entre outros jogadores que o Flamengo enxerga e vê que precisa dar minutagem a esse jogador e ter o Volta Redonda como um segundo time onde o Flamengo poderia dar jogadores para que abrisse espaço no elenco para novos jogadores. E vamos a mais uma notícia do Flamengo para fechar. Vamos deixar esse vídeo muito longo. Deixa eu só posicionar aqui no título. Felipe Luiz Stevini, time titular para jogo do Flamengo versus São Paulo em treino dessa sexta-feira. A tendência, segundo o portal Coluna do Fla, desde a notícia da negociação do Matheus Gonçalves, só notícia do Coluna do Fla, não sei se eu citei isso, mas essa aí também é do Coluna do Fla e fala uma tendência de time, que seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Ala, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Prata ou Bruno Henrique. Meu time seria Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho e De La Cruz, Arrascaeta como meia, Luiz Araújo pela ponta direita, o Alas pela ponta esquerda, o Aluziano, e o Pedro na frente. Acho que a Arrascaeta e Pedro se estão muito bem. Pedro faz pivô, a Arrascaeta chega finalizando, e é uma jogadinha que eles têm. No segundo tempo, eu colocaria o Gonzalo no lugar do Luiz Araújo, o Bruno Henrique, colocaria o Alt, aí Arrascaeta adiantaria um pouquinho mais de La Cruz, ou Thiago, até o próprio De La Cruz, e o Michael pela esquerda. Mas vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Eu creio que ele tem trabalhado, tem buscado o melhor time para esse jogo contra o São Paulo sábado. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.